meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Para variar, para não perder o costume, eu nunca vou cansar de agradecer a permissão que você me dá de estar entrando no seu espaço nesse momento, de estar dividindo e compartilhando esse momento aqui comigo, tá bom? Ó, estamos juntas. Bom, de uns tempos para cá, eu tenho sentido muita vontade de falar sobre algumas questões que, infelizmente, hoje elas fazem parte da nossa vida, né? São temas muito sensíveis, quiçá capciosos, mas que eles precisam ser vistos, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos, né? E quando nós falamos de pontos de dor, eu acho que entra a questão da empatia, do cuidado, do acolhimento. E como aqui é um espaço destinado para a mulher, eu não posso estar aqui só falando sobre aquilo que é bacana, sobre aquilo que é legal, também, mas não somente. Porque a nossa realidade não é feita só, a nossa vida ela não é só feita de bons momentos. Ela também tem os seus desafios, ela tem os aprendizados. E nós gravamos o episódio há pouco tempo atrás, até se você não viu, convido que você possa assistir, que nós falamos sobre narcisismo, inclusive hoje com duas pessoas muito bacanas que estavam presentes e estão novamente hoje aqui com a gente, que eu falei desse lugar porque eu convivo com uma pessoa narcisista. Então, isso veio de um ponto de dor meu, né? E o episódio, o penúltimo que nós gravamos, nós falamos com uma advogada, né, criminalista, especialista em direitos da mulher, né, que sofre a violência, como ela usou a expressão, não vítima, mas sim sobrevivente da violência. E aqui a violência ela pode vir de várias formas, né? Ela vem sob vários aspectos. E nós tivemos ali, nesse episódio, a participação de uma mulher que espontaneamente quis estar aqui conosco, gravou, porque essa mulher se percebeu vivendo uma relação longeva. E no dia seguinte, após a gravação desse episódio, ela nos procurou e disse que não estava se sentindo segura, apesar de estar separada desse homem, mas ainda assim não se sentia segura que esse episódio fosse ao ar com a sua participação. Nós, claro que respeitamos isso e liberamos esse episódio só com a fala minha com a advogada, que por si só já foi um conteúdo bem interessante. E dando continuidade a tudo isso, porque talvez, mulher, você que está aí do outro lado, esteja vivendo uma relação assim e não tenha se dado conta, ou talvez esteja vivendo e identificou isso e talvez não consiga sair desse lugar, ou até mesmo você conheça alguém que esteja passando por isso. Porque a dor de uma é a dor de todas. Isso é fato, né? E hoje nós vamos tratar de um tema aqui que ele se casa com esses dois episódios anteriores. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que amam demais, né? Eu confesso que eu já estou meio emocionada aqui de falar sobre isso. E nós temos hoje, elas estarão se apresentando, mas vocês já conhecem a Thames e a Ana, elas vão estar se reapresentando para vocês. E temos aqui a participação da Amora, que ela faz parte desse grupo do MADA. E ela vai estar falando um pouco melhor sobre isso, só que em respeito a esse anonimato, a imagem dela vai ser preservada. E, mais uma vez, eu te agradeço, já te agradeci em off, quero te agradecer agora aqui, por você ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente para compartilhar a sua história, a sua experiência, porque é o que eu falo, uma coisa é nós ouvirmos isso na TV, nós lemos isso na internet, só que
No episódio passado, quando essa mulher veio aqui e ela estava falando, olhando nos meus olhos, contando sobre a dor dela, cara, é uma outra dimensão. É uma outra coisa. Porque isso não faz parte da minha realidade direta, né? Então, receber, sentir tudo aquilo para mim foi... Falei, meu Deus, que coisa. E você tá aqui hoje para nós. Cara, mais uma vez, muito obrigada. De coração. Eu sei que eu já me estendi muito nessa abertura, mas eu tinha que colocar tudo isso aqui. E eu espero, mulher, que você do outro lado se sinta aqui junto com a gente, se sinta acolhida e vem sentar aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Tami está aqui comigo, a Ana vai se apresentar e aí nós começamos. Bem, bom. Eu sou Tamis Lima, sou psicanalista contemporânea, sou ativista aí sobre os direitos femininos das mulheres, do feminismo, falo muito sobre isso nas minhas redes sociais e acho que o assunto de hoje, mais do que nunca, é sobre isso, né? Sobre o quanto as mulheres ainda estão nesses lugares e o quanto isso ainda é normalizado. Então, acho que a história hoje é para trazer conforto para quem esteja vivendo isso, é para trazer identificação para quem ainda não sabe nomear o que se sente, e uma tentativa de levar um pouco de cura. Acho que é isso que a gente pretende hoje. Boa. Aninha. Hoje eu vou fazer uma apresentação sistêmica, posso? Fique à vontade. O microfone é seu. Meu nome é Ana Paula e eu sou filha. Quem sou eu, né? Filha da Cirlei e do Irineu. Esses dois seres humanos que me habitam, vivem em mim e que eu amo demais. E estou advogada, estou facilitadora em constelações familiares e estou terapeuta de renascimento, atualmente. Acho esse assunto maravilhoso, indispensável, essencial nos dias de hoje. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui para falar sobre isso. E na presença da Amora para ouvir e acolher a história dela, que com certeza vai tocar também pontos da minha história. Então, eu também tenho empatia com esse tema. E quando a gente toca esse ponto de dor assim na vida, a gente tem mais empatia para trabalhar com outras pessoas que também passaram ou passam por isso, com amorosidade. Então, felicidade de estar aqui. Muito obrigada. Ai, gente, eu tô... Ainda bem que eu trouxe o lenço aqui. Gente, já sério. vou deixar preparado. Gente, olha. hoje tá... Muito obrigada. Porque eu não sei, tô muito sensibilizada, assim. Sim, Amora. tema sensível. Hoje eu tô até arrepiada aqui, assim. Amora, fique à vontade. Eu sou a Amora, mamada em recuperação. Agradeço pelo convite. É muito importante que outras mulheres saibam que existe a Irmandade Mulheres que Amam Demais Anônimas. E é importante dizer isso. É uma irmandade que trata mulheres com dependência emocional, que não conseguem sair de certos relacionamentos. Não porque elas não querem, mas porque elas não conseguem. A dependência em relacionamentos é algo real, que atinge mulheres independentes de etnia, independente de classe social, opção, de religião ou orientação sexual. Tá aí, né? E as mulheres não conseguem sair do relacionamento. E elas morrem por isso muitas vezes, né? Tal qual um dependente químico é dependente da droga ou alcoólatra do álcool, a mulher que ama demais, ela é dependente de relacionamentos. E não consegue sair de forma alguma. A não ser que encontre um grupo de ajuda, né? Que mútua ajuda, na verdade, porque é uma ajuda mútua. Não existe profissionais, imada, né? Cada uma se ajuda com seu próprio espelho. O que é o espelho? A minha história. É simples, né? Eu conto a minha história ali e dali eu consigo ouvir e perceber como é que está funcionando para a outra. Como é que aquela mulher está se recuperando. E aí, através do apoio mútuo, eu consigo crescer dentro da irmandade, dentro da minha própria recuperação. Então, o Grupo MADA, ele surge no Brasil, em 1994, aqui em São Paulo. O primeiro grupo fica no bairro do Jardim. Então, hoje a gente tem 16 grupos em São Paulo, entre capital, Grande São Paulo, interior.
E tem mais de 50 grupos no Brasil, em diversos estados. E o grupo ele surge com a proposta de adaptar 12 passos das tradições de Alcoólicos Anônimos para a realidade da dependência emocional da mulher que ama demais. Ele se inspirou, né? O surgimento do grupo vem do livro Mulheres que Amam Demais, da Robin Root. E ali ela fala, né? Olha, mulheres, existe essa dependência emocional. E ela compara até a dependência ao álcool. Ela fala da abstinência, do processo de dependência e do processo de recuperação, tal qual o Alcoólicos Anônimos faz, né? E ela sugere ali que se formem grupos. Então, no Brasil, a gente consegue formar um grupo em 1994. E hoje, a gente está aí com bastante mulheres, né? A gente fez um levantamento. Somos grupos online, porque tem reuniões presenciais e online. Tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas só nos grupos online. E como é um grupo anônimo, a gente não tem a contabilidade exatamente de quantas pessoas frequentam as salas presenciais. Não faz registro, nem precisa dar o nome oficial, a gente não existe rosto, né? Existem mulheres ali se apoiando dentro da unidade do grupo. Quer que eu conte minha história agora? Fique à vontade. Tá bom. Fique à vontade. O microfone é todo seu, gata. Eu venho de um lar disfuncional. O que é um lar disfuncional? É um lar onde as funções dos familiares, daqueles personagens que estão ali, daquelas pessoas, elas não se adequam ao que deveria ser. Então, eu tenho um pai alcoólatra que era a pessoa mais importante da casa. Porque desaparecia, minha mãe ia atrás, eu ia atrás. Eu, criancinha, eu me lembro de uma cena assim. Eu vi uma pessoa com uma camisa muito parecida com a dele no bar de costas, aí lá cutucar não era ele, era uma outra pessoa, né? E eu ficar com vergonha, eu pequenininha, 7, 8 anos. Muita violência dentro da minha casa, embora fôssemos uma família de classe média. Não passávamos nenhuma necessidade financeira. E meu pai desaparecido, minha mãe sempre atrás dele, e eu com outras irmãs, né? Minha família é grande. E cadê a atenção para a criança? Não tinha, eu não era importante ali. Eu não era vista. Eu era como se fosse a parede ali, né? Não era a pessoa mais importante. No colégio não tinha acompanhamento, eu ia, só ia. E aí eu fui crescendo uma criança que queria muita atenção, sabe? Queria ser amada, precisava ser amada. Aí eu trazia o boletim, não era importante. Ah, não, agora eu vou ir lá para a religião, X, Y, Z, ali eu vou ser importante. Mas sempre muito só, né? E cuidando das minhas irmãs, porque afinal, numa casa em que a disfunção do álcool ela é forte, há muita confusão e muita sobrecarga para quem está ali. Até que, em certo momento da minha vida, eu conheci muitos rapazes, todos dependentes químicos, todos. Eu me atraía por homens que tinham dependência química ou eram alcoólatras. Hoje, dentro da Irmandade, eu percebo que eu estava procurando meu pai neles. Uau! Aquele pai que eu procurava no bar, aquele pai que eu queria que estivesse comigo, que fosse na escola, visse meu boletim, desse parabéns, eu estava procurando nessas pessoas. E já na adolescência eu tinha esse padrão. Muito briguenta. Amor, eu Posso fazer uma pergunta? Você acha que, de alguma forma, esses inícios de relacionamentos com esses dependentes era também uma tentativa inconsciente de salvar esse homem e provar que você seria capaz de mudar seu pai de alguma forma? Dentro do livro Mulheres que Amam Demais, a Robin fala de 3 personagens específicas que a mulher que ama demais tem. A perseguidora, aquela raivosa que tá com raiva porque a pessoa não fez a vontade dela. A salvadora, não, eu vou salvar, porque meu amor vai mudar você. E a vítima, poxa, tá vendo, eu salvei. E ainda assim a pessoa não quis ficar comigo, foi embora. E a mulher que ama demais, ela, na doença, né, porque é considerada uma doença a dependência emocional. Ela fica transitando entre esses 3 personagens. Então, enquanto adolescente, eu transitava sobre a menina birrenta que brigava na escola, que queria brigar com aquele garoto, aquela menina, chamava atenção, ou aquela coitadinha que, poxa, tá sempre sozinha, né? Eu me colocava nesses personagens que eu precisava muito, né, de atenção. E aí, quando eu entrei na idade adulta, eu conheci uma pessoa, um homem, sou heterossexual, mas dentro do mar há mulheres de diversos tipos de orientação sexual, inclusive há mulheres transgênero, né? E eu conheci um cara, né, que se tornou depois meu marido,
dependente químico, de crack. E ali foi o meu ponto de fundo do poço. Porque eu era muito jovem, estava numa faculdade pública federal, num curso muito bacana, tinha trabalho. E eu não conseguia olhar para ele da forma como ele era, né? Inclusive, fala-se isso também na Irmandade. Eu olho, me apaixono pela fantasia de quem aquela pessoa vai se tornar. Não por aquela pessoa. Então, todas as pessoas falavam para mim, nossa, mas você tá com essa pessoa? Não demérito da pessoa, mas ele era dependente químico, dependente de crack, ele não trabalhava, não estudava. E eu tava ali, não, claro que eu tô. Nossa, ele vai mudar, ele vai melhorar. E eu tava ao lado dele o tempo inteiro. Atrás dele, quando ele usava drogas, desaparecia. Tava atrás dele quando ele foi preso. Eu paguei advogado para tirar da cadeia. E eu, estudante, né? Eu ia atrás dele aonde tivesse que ir. Quando sumia, eu tinha abstinência, né? E isso acontece com muitas mulheres que amam demais. Abstinência física, dor de barriga, suor, coração acelerado. Aí se falava, ele falou comigo, ele apareceu e tá vivo e tá morto. Quantas vezes eu não fui tentar achar ele no e-mail? Sozinha, jovem. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Eu me casei com ele, porque eu não conseguia sair da relação, aos 24. E o processo da doença é muito intenso. Porque assim, você não vai vestir essa roupa, né, pra sair comigo. Por que você vai vestir essa roupa? Não, deixa que eu escolha o sapato pra você, porque você não sabe escolher roupa. Olha, por que você tá falando com esse cara? Não. Muda o seu Instagram, dá a senha do seu celular. Então, eu comecei a entrar no processo de isolamento, né? De isolamento. Cada vez mais, eu fiquei longe de meus amigos, eu tinha vergonha de falar a situação para minha família. Então, eu comecei a viver num isolamento profundo. Já que qualquer tipo de relacionamento, eu lembro de uma cena de falar com um amigo meu, e aí ele chegar na hora e tá falando com quem? Pegar o telefone e tacar na parede, espatifar o telefone. Sério, eu tinha medo da violência também. Eu nunca cheguei a ter um momento de violência física de fato, mas assim, jogar telefone na parede, gritar comigo, me xingar, isso já me travava. Socar a parede. Me travava, porque poderia acontecer alguma coisa, eu estava no isolamento, então ninguém sabia do que eu estava passando. Eu nem imaginava a possibilidade de falar isso para alguém. E aí, até porque, de frente para as pessoas, fora do ambiente privado, nós éramos o casal perfeito. Imagina que legal, que fofa, mas como ela é boazinha, né? Tá salvando o rapaz que veio de um lugar difícil, né? Que veio de uma situação difícil. Não, como ela luta por esse amor, porque é isso. Eu, enquanto mulher que amo demais, eu confundo amar com sofrer. E até a nossa frase aqui, né, da Irmandade. Se amor significa sofrer, eu tô amando demais. Amor não é sofrimento. Mas para a Amora, que teve um pai alcoólatra, que viu a mãe apanhando, que tinha dificuldade financeira em casa porque o pai gastava tudo com bebida, embora tivesse uma condição financeira boa, a Amora sofreu, né? E aí esse aprendizado, né, de amar e sofrer, fez eu olhar para aquele relacionamento e falar, não, eu vou mudar. Ele vai mudar e seremos felizes. É o sonho de como o relacionamento poderia ser. Não com a realidade da situação. Eu não enxergo a realidade. Eu estou desconectada da realidade ali enquanto eu estou na doença ativa. Eu não estou olhando para aquela pessoa exatamente como ela é. Não, nem para mim. E aí é a primeira desconexão comigo, né? Eu precisava muito ser validada por aquele relacionamento. Muito. E é interessante que hoje em recuperação eu sei que aquele rapaz... Ele tinha a altura do meu pai. Ele tinha a cor do meu pai. E o jeito do meu pai. Meu Deus! E é assustador se dar conta disso depois. Né? Caraca, velho. Meu Deus. Continua, gata. É assustador porque eu tava buscando aquele amor ali da infância. É aquela criança ferida que tava ali, esperneando, chorando e agarrando com tudo aquela pessoa que não queria ficar. Isso é muito importante, né? Dentro do MADA, eu aprendi que aquela pessoa não queria ficar comigo porque ela já tinha uma dependência.
a dependência à droga, no meu caso, né? No caso do meu antigo relacionamento. E eu tinha dependência a ele. Eu, enquanto mulher que eu amava demais, eu achava que, nossa, eu sou muito superior. Porque eu trabalho, eu que banco tudo. Quantas clínicas eu coloquei em ele? Ainda mais depois que eu me casei, né? Quantas vezes eu lembro de ir atrás dele em locais de venda de droga e ver pessoas armadas ali. Eu pegava táxi, saía correndo atrás e ia pra lá, ia pra cá. Na compulsão e obsessão, não enxergava absolutamente nada. Pouco importava se no dia seguinte eu ia ter que trabalhar. Não importa. Eu precisava daquele oi, de saber se ele tá bem, daquele abraço. E quantas vezes eu me coloquei em risco, porque quem garante, né, e até na época o terapeuta dele falou assim, olha, você precisa ter relação sexual com ele com proteção. Porque óbvio que ele tinha relações com outras pessoas de forma inadequada, né, sem proteção. E eu achava que ele era o modo da minha vida. Não, eu vou lutar, eu vou salvar. E quantas mulheres não pegam doenças nessa situação? Hoje eu vejo como que tudo me foi protegido, né? Eu acredito. MADA não é um programa religioso, fala-se de espiritualidade, né? Não precisa ter religião, mas a gente acredita num poder superior que rege ali, né? A espiritualidade da Irmandade. Que pode ser a força do grupo de mulheres. Não sinceramente é algo, né? Uhum. E eu acredito muito que isso estava me guiando até o grupo, né? Tanto é que eu cheguei num ponto que eu estava cursando doutorado numa das melhores universidades do país e eu abandonei tudo. Eu não dei conta. Porque ele foi embora. Ele foi embora e eu larguei o doutorado. E aí, ali foi o lugar mais profundo que eu já fui. Nós chegamos a ter filhos. Engraçado isso, né? Porque eu tinha certeza que se eu tivesse um filho, eu ia deixar uma criança, uma pessoa sofrer tal qual eu sofri com meu pai. Isso estava dentro do meu coração, assim, eu tinha consciência. Nem que seja bem pequena naquela época. Eu falei, não, eu vou ver o meu espelho pequenininho sofrendo. E quando eu cheguei nesse lugar, né, de largar emprego, largar o doutorado, largar meus amigos, eu já estava totalmente isolada. Acho que restou um amigo, na verdade, foi que me ajudou, assim, demais. Porque era um amigo gay, né, então ele deixava eu ter esse amigo. Eu conheci, me foi apresentado o grupo Mulheres que Amam Demais. Eu estava muito mal, bebendo muito, eu já estava me jogando dentro do alcoolismo. Inclusive, no livro fala que mulheres que amam demais podem ter a tendência ao abuso de substâncias, tais como drogas, álcool ou açúcar. Então, comer compulsivo muitas vezes está associado. Eu não tenho comer compulsivo, mas tenho questões com álcool. Eu estava bebendo, ficando jogada na cama, sem querer saber de nada. Aí uma pessoa me falou, olha, tem um grupo de MADA aqui na cidade. Você tem desejo de ir? Você sabia na época o que era o MADA, esse termo? Não, eu não fazia ideia, porque tinha passado a novela Mulheres Apaixonadas, mas eu era criança na época, e acho que em algum momento da minha vida alguém me falou a respeito, mas assim, não, imagina. E aí, naquele momento ali, que essa pessoa me convidou, eu falei, já não tem nada a perder mesmo. Eu vou. Eu estava muito sem fé, nem sem fé em tudo, né? Ele tinha ido embora. O mundo tinha acabado para mim. Uma dor no peito, assim, uma angústia, um sofrimento, assim, parece que quando a pessoa vai embora, não faz mais sentido. Quando acaba a relação, não faz sentido, né? E aí eu falei, eu vou. Aí quando eu cheguei na minha primeira reunião de MADA, eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar. Eu comecei a chorar. É como se agora eu tivesse assim, você pode chorar, vai. Pode colocar tudo que tá pra fora. Você se sentiu segura ali? Me senti segura. Acolhida. Acolhida. Por estar entre outras. Não julgada. E no lugar de segurança para você ali. Onde você podia colocar, externar a sua dor
se reconhecer entre iguais e ali simplesmente ser você, deixar transbordar tudo aquilo que te machucava, tudo aquilo que estava preso há anos, porque é uma dor que te acompanhava desde pequena, de uma forma inconsciente, talvez, porque você mesmo dentro daquele processo, quando eu te perguntei de filhos, você falou que não, porque minimamente ali, alguma coisa... Cara, isso é... Quando ela comentou sobre essa questão de repetir o padrão, me veio muito essa questão... Gostaria muito de você falar sobre isso, dessa visão sistêmica, porque, cara, como as coisas são interligadas, né? Sim. Dessa questão do pai. O que o Bert Hellinger fala ele chama, ele denomina isso de lealdade parental. É uma necessidade que todos nós temos de pertencer ao nosso clã familiar. Então, existem duas dinâmicas. Você vivenciou isso na infância, normalizou esse comportamento, e a criança, para pertencer ao sistema, à família, ela normaliza qualquer comportamento. Ela entende aquilo como é um padrão. Mesmo que ela faça um script de vida inconsciente dizendo: nunca quero me casar com um homem como meu pai. Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente rejeita, a gente atrai. E esse pai, que seria o excluído, essa menina tende depois a buscar em outros relacionamentos esse pai, esse excluído. Ela inclui de alguma forma no coração. Tá? Se a mãe eventualmente exclui, ou a própria criança, eu não quero nunca, começa a crescer, começa a ver o padrão do pai e dizer: eu não quero nunca me casar com ele, eu não quero nunca viver essa história da minha mãe, eu não quero nunca repetir isso. Mas por lealdade cega, porque é inconsciente isso, esse movimento, ela vai buscar, muitas vezes, o que ela rejeitou, ela inclui de uma forma que pode ser, como no seu caso, um relacionamento, e muito parecido com o pai fisicamente, inclusive. E tem uma outra dinâmica, Edi, que acontece também, e a gente faz tudo isso por amor, tá? Por amor a gente faz coisa que até Deus duvida, para pertencer. Nós sentimos, por exemplo, a dor da mãe. E na nossa psique infantil, o que fica eu vou tentar salvar a mamãe. Mãe, é como se a frase de trazer a consciência numa constelação seria: mãe, eu faço como você. Então, eu vivo a mesma dor que a mãe, só que em outro contexto de vida. Ou repetindo o padrão, ou fazendo muito diferente, mas fazendo mais do mesmo e vivenciando a mesma dor que a mãe. Então, tudo isso nas constelações a gente vê como essa mulher faz isso por amor ao sistema, buscando salvar a mãe, mas é a parte infantil da criança. E também a criança, ela faz esse movimento de triangular. Então, quando a gente está num estado criança, mesmo no adulto, mas a gente está atuando a partir da criança ferida, dos traumas vivenciados, do que foi normalizado lá atrás, a gente fica orbitando entre esse triângulo dramático de Karpman, que a gente fica ora salvadora, ora perpetradora, ora vítima. Isso é o estado emocional da criança, que fica orbitando a partir de um corpo adulto, mas o estado emocional da criança que fica buscando, de alguma forma, com esse tipo de comportamento, consertar a história do passado. Então, eu recrio no presente a história do passado para consertar aqui. E é por isso que a gente vira e fala assim: eu vou mudar esse homem. Porque não é que eu vou mudar o meu homem, eu vou mudar o meu pai. Até me arrepia falar isso. Eu vou mudar o meu pai, eu vou mudar a história lá atrás, eu vou fazer o que não foi feito lá atrás e aqui eu vou mudar. Mas a gente acaba fazendo mais do mesmo e repetindo. Isso a gente faz por amor. Repetir a história de dor. De uma quem? forma totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. E dentro da...
complexo de Édipo não falha nunca, né? O complexo de Édipo é uma estrutura universal, né? O que é o complexo de Édipo? Vou resumir bem porcamente aqui, porque minha intenção nem é dar uma aula sobre Freud. Mas o complexo de Édipo, ele fala sobre uma projeção infantilizada, né? Então, a criança, ela cria essa triangulação. Então, comumente, a menina deseja casar-se com o pai para estar no lugar da mãe, ou seja, ser vista como a mãe, né? Então, aí ali há um processo de identificação com a mãe, então eu preciso ser igual a mamãe, e para ter papai, a atenção deste pai. Só que o pai castra, né? O pai deixa entender essa criança que ela não pode ocupar o lugar da mãe. Então, ela busca fora. E aí, ela vai repetir exatamente o mesmo padrão. Isso é necessariamente só com o pai? Não. Pode ter identificação com a mãe. Então, às vezes, a mulher pode se casar com alguém que representa a mãe. E aí, a gente vai falar de Édipo invertido nesse caso. Mas é sempre nesta tentativa de reviver, de ter aquilo que eu não tive, mas principalmente de ser a peça central da minha história, né? Porque como a Amora trouxe aqui, era aquela criança que não era vista, não existia, era um objeto dentro da família. Então, inconscientemente, eu vou nutrindo essa ideação, essa vontade de ser o objeto central. E aí eu vou buscar um lugar que eu já conheço, que é o pai ou a mãe. Outro dia eu descobri que eu estava projetando minha mãe no meu marido, foi uma loucura. Porque eu achei que eu já tinha passado dessa fase. Então, tanto pode ser o pai, quanto pode ser a mãe, né? Mas, normalmente, a gente faz isso com o cuidador que foi mais ausente ou gerou maior dor. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar isso, né? O inconsciente, ele sempre vai buscar um sintoma. E aí, a gente chama isso de sintoma, né? Que era o que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. Poderia ser álcool, poderia ser droga, poderia ser compras, poderia ser inúmeras coisas. Mas, exatamente por uma falta, a busca é o amor. Então, eu preciso me preencher do amor que nunca me foi dado por este pai. E aí, né, depois que você entra no princípio de realidade, que a realidade ela é muito difícil de ser encarada, e a gente vai se iludindo e vai se enganando, e vai criando essas histórias, e que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, eu vou salvar ele, o amor vai ser o suficiente. E é difícil a gente descobrir que o amor não é suficiente e assumir isso. É doloroso, muito doloroso. Sim. E aí que a gente tem condição de perceber que, na verdade, a gente está atrás desse pai, atrás dessa mãe, atrás disso que não foi dado. E, a partir daí, fazer uma história diferente, né? Sair do complexo de Édipo, que é universal. Todos estamos vivendo ele de alguma forma. E viveremos para sempre. Enquanto vivos e inacabados, não é mesmo? Bertin Hellinger, gente, não é frase de autoria minha, né? Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Continue, gata. A Irmandade de Mulheres que Amam Demais, dentro da sua literatura, fala muito do controle, né? Como uma doença do controle. Porque eu acho que se eu controlar meus relacionamentos, eu vou conseguir felicidade, amor, proximidade. É importante ressaltar, o MADA não é só para relacionamento sexo-afetivo, né? Tem relacionamentos de diversos tipos que podem ter obsessão e compulsão. Pode ser droga, né? Relacionamento com filhos, com colegas de trabalho, com parentes, com amigos diversos, né? É importante você ressaltar isso, porque na minha cabeça, olha só, na minha cabeça era só relacionamento, como você falou, sexo-afetivo, não são todos... Gente, eu tô aprendendo muito aqui. Ai, tô amando isso, quero cada vez mais trazer essas coisinhas. Envolver o amor é uma dinâmica complexa, né? Porque todos nós nunca recebemos o suficiente, não sabemos, se não recebemos o suficiente, não sabemos dar o suficiente, não sabemos vivenciar de uma forma saudável. E aí vai entrando esses lapsos onde a gente vai tentando sempre consertar e muitas vezes caga mais.
E isso é uma questão, como a Mora mesmo disse, né? É uma questão que ela é ampla para qualquer tipo de pessoa, independente da condição de gênero, classe social, idade, que nós estávamos até falando aqui em off, que todos nós, de alguma forma, somos codependentes emocionais, dependentes emocionais, de alguma forma, porque nós vivemos em sociedade, né? E aí, independente né, do tipo de relação que for, amizade, afetiva, profissional, familiar, basta estarmos aqui. Gente, isso é muito louco, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Amora. Você sente que na sua infância você buscava essa idealização romantizada, como a gente vê nas novelas, nos filmes, nos livros, onde esse amor é sempre o suficiente, muda? Como é que você acredita que foi se criando em você essa... Lembro do amor romântico que é muito influenciado por dos programas de televisão na minha infância, né? Coisa da princesa, do príncipe que vai chegar e vai salvá-la, seja da morte, como a Branca de Neve, ou do castelo lá, como a Rapunzel. Então, sim, eu fui muito influenciada por isso. Mas eu entendo que, para além disso, existe uma coisa que está aqui, né, na sociedade, e fala um pouco isso no livro também, eu só vou ser feliz se eu tiver um par. E aí, se eu vou ser feliz se eu tiver um par, eu preciso ter um par, senão eu não sou uma mulher completa, né? E, necessariamente, como eu estava falando anteriormente, precisa ser um par romântico. Mas se eu salvar minha mãe, se eu salvar o meu filho, né, tá tudo bem, eu sou uma ótima mãe. Eu preciso ser muito essa pessoa que é validada pela sociedade, né? E eu, enquanto Mada, quando chego na Irmandade, eu encontro mulheres lindas, maravilhosas. E eu olho para mim, eu não conseguia saber qual era o meu prato favorito. Eu não conseguia, fazia muito tempo que eu não ia no médico. Fazia exame de rotina, né? Ginecologista, dentista. Eu não sabia qual era a cor que eu gostava, qual era o prato que eu gostava, quais lugares que eu deveria ir. Porque é uma perda de identidade. Então, para além do amor romântico, da idealização, né, da princesa, do príncipe, há um esvaziamento de mim mesma. Porque eu sou completa se eu estiver com outro do meu lado. Se eu tiver uma função, a necessidade de ser necessária. Eu preciso estar ali em alguma função, em alguma atitude de controle, de cuidado para ser quem eu sou. Então, dentro da Irmandade, eu olhei para mim e falei, mas quem sou eu? Cara, e aí, quando eu acho que deve ser, talvez, um momento, talvez, muito doloroso e, ao mesmo tempo, muito libertador, porque você se dá conta e fala, puta, eu não sei nem qual a cor que eu mais gosto. Nossa, isso deve doer muito foda, assim, mas, ao mesmo tempo, você fala, cara, eu gosto de amarelo, eu descobri que eu gosto do amarelo. Deve ser uma sensação, é uma pergunta, é uma sensação muito dual, assim, tipo, no mesmo momento você sente a dor, porque você fala, puta, caralho, velho, eu não sei quem eu sou. Da outra forma você fala, eu sei que eu gosto de amarelo. É isso ou não? Eu tô viajando aqui. É um processo, né? E aí a importância da Irmandade. Porque tem outras mulheres que estão há mais tempo do que eu lá, e eu chego para ela, a minha madrinha, né, que é uma pessoa que é mais experiente, eu escolho essa pessoa, né, dentro das reuniões, eu olho, acho que eu vou pedir para aquela ali ser minha madrinha. É assim? É. Tá. E aí eu chego para ela e falo, como é que faz aí para descobrir qual é a minha cor favorita? Eu lembro de, no começo da recuperação, ligar para minha madrinha e falar, me ajuda a comprar uma camisa, porque eu não sei comprar. Me ajuda a cancelar uma conta do banco, porque eu sei que o gerente vai dizer que eu não posso cancelar, e eu preciso manter o não. Eu não sabia dizer não. Tem um pouco da síndrome da boazinha, né? É o sim o tempo todo para manipular o desejo do outro de alguma forma. Até porque, assim, eu preciso muito da validade do outro sobre mim. Eu não tenho a identidade, não tinha identidade muito bem estabelecida. Então, por exemplo, eu lembro de uma chefe falar para mim, é para trabalhar só 8 horas, tá? Não é para trabalhar 12, não. 10, 14, porque eu precisava trabalhar para mostrar que eu tinha valor. E tudo isso não era perceptível antes de eu entrar em recuperação, porque com os depoimentos e com o apoio das pessoas que tinham mais tempo, eu comecei a perceber o meu comportamento. É muita necessidade de
ganhar um aplauso. Lembra aquele boletim que eu mostrei? Não teve muita importância. Então, ali eu precisava, não, tem que trabalhar. Compulsão e obsessão. E dentro do meu processo de recuperação, uma das primeiras coisas que eu aprendi é lidar com o meu próprio dinheiro. Como eu falei, né, o Grupo Mulheres que Mãe Demais é baseado em 12 Passos das Tradições, de Alcoólicos Anônimos. E aí, tem em algum momento uma tradição que fala sobre esse cuidado, essa autonomia do grupo, autonomia de manter-se o grupo aberto, né? Mada não é profissional, então a gente sobrevive enquanto irmandade, com as doações das próprias companheiras, seja para abrir uma sala, fazer um café, colocar um banner na sala, ou mesmo contribuir para o aluguel ser pago do local. E aí eu aprendi, e eu falei, nossa, meu dinheiro tem importância, eu não preciso comprar as pessoas, porque eu adorava comprar as pessoas. Dava comprar minha afilhada porque eu não queria lidar com ela enquanto criança. Eu tinha dificuldade de lidar com criança. Então, deixa eu dar um computador, uma bicicleta, uma boneca, porque eu não preciso lidar. Aí meu pai é alcoólatra, né? Ainda alcoólatra. Me dá dinheiro aí porque eu preciso disso. Eu dava dinheiro. Eu precisava, né? É da aprovação do outro e, ao mesmo tempo, eu não queria lidar com a intimidade. Que é um ponto muito importante. Parece que, enquanto dependente emocional, eu quero muito a intimidade. Na verdade, eu não tinha intimidade comigo. E era uma fantasia achar que eu queria intimidade com o outro. Eu tinha medo da intimidade. Nossa, eu achava que era o contrário. É mesmo? É uma ruptura, né? É uma cisão interna, né? Como se fosse a gente chama de movimento interrompido. A pessoa carrega um movimento interrompido com os pais. Carrega isso internamente. E aí, essa ressonância faz com que ela atraia pessoas da mesma forma também. No caso, relacionamentos amorosos. Mas essa ruptura interna que causa também essa questão. Eu olho e não vejo, e projeto, idealizo uma outra pessoa, que não é a pessoa real, por exemplo, ainda assim está agindo como uma criança, ainda está agindo com os olhos infantis ainda. Mas é uma cisão, é uma ruptura interna. Porque ela está desfragmentada. E acho que não só isso, assim, porque muito do processo dos relacionamentos abusivos e de quem tem essa dependência emocional, há uma despersonificação, né? Sim. Eu não existo, eu sou um apêndice do outro, né? Eu sou alguém que é propriedade daquele outro, né? Tanto é que eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu não tenho nada além daquele outro. Então, não tem fronteira. E qualquer pessoa que venha oferecer intimidade é como se fosse uma tentativa de romper essa simbiose. Então, eu me distancio de qualquer tentativa de intimidade, porque eu me sinto ameaçada dessa simbiose ser rompida e entrar no processo de abstinência, acabar todo, né? E entrar em dor e tudo isso. Ah, é? Sim. Gente, eu achava que... Tá vendo? Vamos Leiga que pensar. sou, né? E também tem uma dor lá atrás. Então, se conectar com alguém e se essa pessoa rompe, a pessoa vai reviver essa dor do passado, desse rompimento na infância, que foi muito doloroso. E aí, então, eu já me protejo inconscientemente, eu já não me conecto, não me entrego nessa relação, porque se eu for reviver essa dor, eu não vou dar conta, eu vou sentir que eu não vou dar conta como lá atrás eu não dava. Mas lá atrás eu era uma criança, por exemplo. Então, lá atrás, eu realmente dependia, a minha vida dependia do amor e do olhar e do cuidado dos meus pais. Mas eu trago essa mesma história para o presente, atuo emocionalmente como essa criança ferida e sinto que se essa pessoa me abandonar, embora eu não crie conexão real, mas não importa. Se essa pessoa me abandonar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Isso é uma fala de dependente emocional, nível, acho que um percentual muito alto de dependência, dizer, se você se afastar de mim, eu morro. Eu não vivo sem você. Não, você vive sem essa pessoa. Mas a percepção interna da pessoa dependente emocional, eu não vivo sem essa pessoa. Mas essa é uma imagem criada na infância. Olha, se os meus pais me abandonarem, eu morro. Se as minhas figuras de autoridade que cuidam de mim, meus cuidadores, se afastarem, eu morro, porque nós somos dependentes na infância, sim.
né? A gente não consegue se virar sozinho. Mas é essa imagem que fica internalizada a partir do trauma, que fica printada na alma, que é reproduzida na vida adulta a partir da criança ferida. Então, a sensação visceral é essa, de que vai morrer mesmo se for abandonada. Profundo, né, gente? Olha, são camadas tão profundas, Eu né? até queria ouvir da Amora Mulher, se faz sentido Tô, isso que a gente tô está aprendendo falando muito aqui. contigo aqui. Continua aí, gata. Como é que funciona a recuperação de fato dentro do grupo Mulheres que Amam Demais? Primeiro, frequências de reuniões. Estar lá, entre iguais. Porque quando eu estou entre iguais, eu começo a criar essa intimidade. Começo a abrir coisas para as pessoas. Então você evitava, né? Que eu não falava para mim mesma, não conseguia elaborar para mim mesma. E quando eu ouço da outra ali, às vezes eu me enxergo, nossa, é aquilo ali, ó. Eu não consegui falar, mas ela disse por mim. E aí, relacionamento com a madrinha, né? Aquela mulher que eu vou escolher para me guiar, para ela dizer para mim como é que foi o processo dela dentro da recuperação. Eu conto os meus detalhes mais íntimos, eu conto como está sendo a minha vida. Então, eu crio conexão. Se outrora não tinha conexão com absolutamente ninguém, porque eu venho de um processo de isolamento, ali começa a minha conexão. E uma conexão real e de igual para igual. E sem a necessidade de eu justificar nada. Porque eu acho que isso é o mais importante. Eu posso ir embora do grupo e nunca mais aparecer. Ninguém vai me cobrar isso. Aí, cadê você, né? Não. As mulheres são livres para ir e vir dentro do grupo Mulheres que Amam Demais, não ia, né? Então, isso é a grande magia. Eu tô ali porque eu preciso do grupo. O grupo conta comigo, mas eu preciso do grupo. Outra coisa muito importante, né? Nós temos nossa literatura. Então, ler para entender, né? Seguir os passos, 12 passos. Estarem junto, né? Fazer um café. Vim aqui, né? Como eu tô hoje, em qualquer outro lugar, para falar da minha história. Isso faz total diferença. É o combustível, porque a gente se reúne, vai juntas ali fazer um trabalho de divulgação. São processos de recuperação. É quando eu percebo, peraí, aquela que chegou já não existe mais. Eu já sou outra pessoa. E como que nasceu esse desejo de você ser porta-voz dessa história e começar a contar e se expor? Porque eu sei, imagino, né? Óbvio, não estou no lugar que você, mas eu imagino o quanto é difícil reviver e recontar essa história. Eu sei que é um processo de cura também, mas como nasceu esse desejo? Como você conseguiu estar aqui hoje com a gente falando sobre isso e a gente mais impactada que você? Sim. É importante dizer que hoje aqui eu não falo o nome de nada, né? De toda a Irmandade, claro. Falo da minha experiência dentro da Irmandade, claro. Sempre preservando meu anonimato, porque a Irmandade ela não tem rosto, né? É um grupo de mulheres anônimas. Como é que nasceu? Porque existe um termo de responsabilidade, né? Deixa eu lembrar. Seja onde for, se tiver uma mulher pedindo ajuda, quero que a Mão Demais esteja sempre ali. E por isso eu sou responsável. Eu sou responsável. Ai, eu fiquei até emocionada. Arrepia. Nossa, que foda. Eu sou responsável. Porque um dia só ela estava aberta para mim. Um dia alguém me abraçou. Ai, meu Deus. Um dia alguém falou assim, olha, você é a pessoa mais importante dessa reunião. Que lindo. Então, eu sou responsável por aquela mulher que... E aí é interessante o processo, porque eu ouço diversas histórias. Histórias de mulheres que estavam na clínica psiquiátrica, que tentaram se matar no relacionamento, mulheres abusadas, mulheres que, enfim, tiveram situações de muito desagravo, né? Na vida pessoal, emocional. E a humilhação, ela faz parte desses relacionamentos, né? É uma maneira de manter o outro dentro, né? Então, é sempre através da humilhação que permanece ali, né? Inclusive, às vezes, da minha própria humilhação com o outro, né? Porque eu quero que o outro continue ali. Sair desse lugar de vítima é muito importante. Por isso, eu sou responsável pela minha recuperação, por manter o grupo aberto, pela novata que vai entrar. Eu sou responsável. Porque se eu perco a autonomia sobre isso, eu perco a autonomia sobre a minha própria recuperação. E hoje, né, por que eu continuo voltando? Eu tenho alguns anos que frequento.
Porque ainda tem outras coisas para mudar. Eu conheci uma pessoa, né? Consegui me divorciar do meu ex-marido dentro da Irmandade. A Irmandade não é para divorciar ninguém, mas eu entendi que aquele relacionamento não era bom para mim. Ele não conseguia me tornar tudo que eu sou capaz de ser. Isso é muito importante dizer. Se o relacionamento não me deixa evoluir, não me deixa avançar, na verdade me leva para um lugar de dor e sofrimento, não é amor. Ai, que lindo, eu tô amando isso aqui tudo. Sério, pra mim tá sendo tão... Mulher de novo, muito... Cara, muito grata por você estar aqui. Meu, você não tem noção, velho. Tô muito feliz. E aí dentro Dentro de MADA, eu fiz uma transição de carreira. Eu falei, eu posso mudar de carreira. Eu fiz uma transição, estou no processo de transição de carreira. Eu consegui conhecer uma pessoa legal, me casei. Parabéns. Mas esse não é o final. Não. É a continuidade de uma história que começou a partir do momento que eu entrei para uma sala de MADA. Porque há outros relacionamentos para serem modificados. Eu tenho a doença da obsessão e compulsão por relacionamentos. Então eu preciso olhar para mim o tempo inteiro e perceber aonde que eu estou tendo obsessão e compulsão por algum relacionamento que está me fazendo mal. Às vezes pelo trabalho. Se eu pego a carga demais, muito pesada, e aí eu não dou conta, eu começo a surtar, eu paro de dormir direito, eu paro de comer direito, eu tô amando demais no trabalho, né? Se minha família, eu preciso carregar ela nas costas porque eu preciso salvar, ou então eu quero brigar com todo mundo, quero mudar todo mundo, eu tô amando demais. E qual foi o processo? Isso aí eu acho que é interessante. De quando eu comecei a ter relacionamentos mais saudáveis, é quando eu comecei a ter comigo. Eu me levei para viajar, eu me levei para passear. Eu fiquei 1 ano sem me relacionar com ninguém, que a gente fala do celibato. Na verdade, eu estava me relacionando comigo, né? Não era solidão, era solitude. Isso, meu, isso é fundamental, velho. Isso é... Eu acho que é a condição sine qua non para qualquer tipo de relacionamento na vida, né? Você estar bem com você. Não é solidão, é solitude, velho. Isso é... Mas acho Né? que antes de chegar nesse lugar de estar bem, é o processo de se conhecer. Sim, porque ela claro. precisou se paquerar, se namorar, se Isso. entender. Se reconstruir, Né? Quem se eu sou reforçar. pra eu amar? Porque eu não consigo amar quem eu não sei o que é. Exato, Fica exatamente. difícil isso. Não, e mudar a vibração também, para poder atrair um relacionamento, se tornar saudável, para daí sim atrair outra pessoa saudável, outra pessoa inteira, né? Se inteirar de si mesma. Tem um constelador que é famoso, chama João Garriga, e ele fala que o ideal num relacionamento de casal é quando um consegue virar para o outro e dizer assim, eu vivo bem e feliz sem você, mas quando você chega, você me transborda. Ai, que Não lindo, você me gente. completa, Sim. porque você já está se sentindo íntegra, né? Já está se sentindo inteira. Nossa, que lindo. Mulher, me fala uma coisa, Amora. Quando você começou nesse processo, que você começou, como a Thames falou, se paquerar, se curtir. Mulher, conta, como foi tudo isso para você? Você deve ter sentido sensações únicas naquele momento, assim, vendo a vida com cores, na verdade. Que antes era um mundo, sei lá, cinza e preto, e você começou a ver o mundo colorido. Você sabia a cor que você gostava e começou a descobrir outras cores, né? Cara, como foi essa sensação de, puta, cara, plenitude, eu sou muito foda, eu vou, eu faço, eu aconteço. É como se você tivesse nascido naquele momento, né? Fala aí. São momentos de serenidade. Parece que é muito nirvana, uma loucura, mas não é assim. A loucura vem da minha doença, da obsessão e compulsão. O lugar do autoconhecimento é o lugar da serenidade, da aceitação. Então, eu aprendi, por exemplo, que a maior prazer, a maior alegria é olhar para o outro e não tentar modificar o outro. Aceitar a pessoa como ela é. Isso primeiro aconteceu comigo. Ó, hoje, o que eu dou conta de fazer? Eu quero fazer o dia do hambúrguer com batata frita, com seja lá o que for fazer. Mas vai ter o dia que eu vou precisar fazer a comida. Que comida que eu quero comer? Aí que entra o pulo do gato. Que comida eu gosto de comer, né? Ah, pra onde eu quero me levar pra jantar? Pode ser que eu não queira cozinhar. Que filme que eu gosto de ver? Vou pro cinema sozinha, né? Ah, que lugar que eu quero conhecer do Brasil ou do mundo, né? Quero ir pro exterior? Não quero ir. Onde eu quero morar? Como é que tem que ser minha casa? E aí são essas perguntas que eu vou fazendo pra mim e que
pode parecer assim, é incrível depois que eu olho. Eu falo, nossa, eu fui para aquele lugar. Isso é, mãe. Então, mas se você... Você sentiu isso, Sim, sim? sim. Tipo, você fez lá qualquer coisa, depois você fala, caralho, velho, isso é muito bom. Essa sensação. Sim. Porque isso também faz parte, né? Faz, mas eu acho que A empolgada aqui. todo mundo acha que o processo de descoberta, ele é libertador. Mas o medo, ele tá ali constante, né? O medo, e se eu escolher a cor errada? E se eu escolher o almoço errado? E se eu decidir ir para um lugar, viajar e chegar lá, não foi isso que eu quero? Há muito há muito medo, há muita insegurança. A partir da repetição, vai se trazendo uma confiança de, tudo bem, se eu não gostar do prato eu devolvo, se eu não gostar do prato eu jogo fora, se eu for viajar e não gostar eu posso voltar a qualquer momento. Porque não é uma criança que está vivenciando o mundo, é uma pessoa traumatizada que está vivenciando o mundo. Entendi. E às vezes é simples, não é uma super... vou fazer uma viagem para o exterior sozinha. Não, às vezes é assim... Eu não vou chegar numa mesa cheia de comida e já vou comer, pegar a primeira coisa que aparece só para agradar. Eu vou pensar, eu vou pausar, eu vou sentir o meu corpo. Eu estou mesmo com vontade de comer isso? Ou só tem coisa que eu não estou afim de comer? Será que tem uma fruta? Ou então eu não vou comer, só para agradar, às vezes. Às vezes é na coisa mais simples. Que a gente não se dá conta. Mais simples. Você chega, a pessoa fez uma mesa, eu vou comer para agradar. Não, vou dizer não. E talvez esse não é o que causa medo, é o que causa o medo de não pertencer, de não ser chamada na próxima, da rejeição, todas as coisas da infância, de não ser vista. Porque tudo que uma pessoa quer é ser vista e ser amada. No fundo, E no pertencer. Fundo é o que todos nós queremos, É né? o que todo mundo busca. E se a gente não é validada na infância, se a gente não deixa o narcisismo se expressar na hora certa, na infância, se a gente não brilha, né? Os pais não dão aquele olhar assim de palco mesmo para a criança no momento certo, ela expressar esse narcisismo, talvez ela traga essa dor e expresse depois na vida adulta, na forma de narcisismo ou de uma dependência emocional. E aí vai se expressar. Cada um vai ter uma estratégia de sobrevivência para poder lidar com aquela dor. Hoje eu sinto que esse episódio ele é muito continuação do episódio de narcisismo, né? Porque a Sim. gente trouxe um pouco sobre como afeta, como se sente. Eu acho que o depoimento da Amora, ele vem complementar muito o que a gente falou, sem nem pensar em tê-la aqui, né? Pois é. Até porque a forma como tudo aconteceu foi tão... Ai, Michele, quero te agradecer. Gente, a Michele, um parênteses aqui, porque a Tamis comentou isso. A Michele é lá do centro, né, de Umbanda, onde nós frequentamos, o TSA, e eu comentando com ela na quarta-feira que nós iríamos gravar sobre isso, e ela muito gentilmente e amorosamente acabou fazendo a ponte, e cá estamos nós, passou contato. Tem uma outra pessoa aqui, junto conosco, que não está participando do episódio, e essa pessoa fez a ponte para que tudo pudesse acontecer. Muito grata a você, viu, mulher? Muito grata mesmo. Linda. Ai, curiosidade, ela é sua madrinha? Que legal! É mesmo? Legal! Que bonitinho, gente! Que bacana! Uma coisa muito importante para ser dita é, eu conheci meu atual marido. Como é que foi esse processo? E aí, volto de novo para o livro Mulheres que Amam Demais, a dificuldade de ser íntima. Como é que eu aceito um relacionamento sem adrenalina, sem loucuras, que eu não preciso controlar, que eu não preciso ser necessária. O outro tá ali, vivendo ali, que eu também sem graça, né? Um relacionamento com Tédio. paz é assustador. Assustador. Por isso que acho que hoje em dia os relacionamentos eles são tão rápidos, né? Porque se apaixonar é terrível, mas é uma delícia, né? É como usar droga, Dopamina né? pura. Você vai ali ao topo e né, no dia seguinte você tá caído. E acho que eu já acompanhei algumas mulheres, acompanho algumas atualmente com dependência emocional. E muito que a gente trabalha em setting terapêutico é permanecer quando o relacionamento tá morno,
tá calmo. E isso dá medo, e elas ficam desesperadas, e elas começam a cavar motivos para terminar aquele relacionamento. É muito difícil permanecer na paz. Eu precisei muito da ajuda do grupo para continuar. Porque parece que uma é só para quem tá descabelada, doida. Não, imagina. São mulheres comuns, todos os dias, que estão com várias profissões aí, rodando o Brasil e o mundo, né? Inclusive, tem reunião online com várias mulheres de vários lugares do mundo. Não, eu, em recuperação, precisei de ajuda do grupo para falar, olha, tá tudo bem quando a pessoa diz que vai chegar e ela chega. Ou não quer saber do meu celular, nem eu do dela. Quando tem uma profissão de verdade, um emprego de verdade, né? Quando diz que me ama, e eu fico, será que vai me trair? Será que não vai me trair? Será que vai me agredir? Será que vai gritar? E não grita. E não some, né? Essa é a parte que me deu mais medo dentro da recuperação. Porque, afinal, tudo aquilo que eu almejei e projetei no outro estava acontecendo na minha frente ali, só que com outra pessoa. É a pessoa vulnerável. A vulnerabilidade, ela me assustou muito. E eu precisei, mais uma vez, da Irmandade para isso, para falar. Eu tô com medo. E se um dia acontecer isso? Se um dia acontecer aquilo? Não, só por hoje. Vivo hoje, um dia de cada vez. Aproveita, vai conhecendo. Porque eu, como amada, sou muito acelerada, ansiosa. Eu quero muito controlar a situação. Quando o relacionamento é sereno, eu nem digo tedioso, mas é sereno. Por que eu falo serenidade e não tédio? Porque o tédio é aquilo que é chato. O sereno é aquilo que dá paz. Quando é sereno, a pessoa tá ali. Ela tá ali comigo. E não preciso de emoção, aquele frio na barriga, as borboletas no estômago, né? Porque todo dia é um dia bom. Não precisa provar o tempo todo. O tempo todo. Mas tem dias que são incríveis também. Pode ser uma conquista diferente. Por exemplo, vamos fazer uma viagem bacana? Vamos, sei lá, conhecer um restaurante legal? Primeira conquista material, ou então a mãe vai ficar aqui e vai ter aquela conversa que vai demorar 3 horas, ou então, passei pro vestibular, passei na... Sabe? É isso. Não precisa ser louco, não precisa ser adrenalina, o barato que eu falo, né? Barato, não precisa ter isso, né? Barato. Você sentiu, Amora, em algum momento, quando você começou a se relacionar com esse seu atual marido, você se percebeu em algum momento criando situações para trazer de volta essa adrenalina? Criando situações bobas para criar alguma briga, algum caos, alguma coisa, para reviver aquela loucura, aquela adrenalina? Porque eu acho que é muito bioquímico também, né? Você se pegou em momentos assim ou não? Ou você já estava serena mesmo? Comportamento doentio, muitas vezes. De que forma? Eu quero gritar, quero falar mais alto. Eu quero que a força do dinheiro fale mais alto na relação. E eu tive que aprender que é 50% para cada um. Relação entre iguais. Aí é a importância da irmandade. Porque na irmandade não existe presidente, não existe chefe, né? Existe uma consciência coletiva em que são colocadas as ideias e são votadas. E é para o bem comum, da unidade. Então, se alguém tiver alguma coisa contra, levanta a mão e a gente ouve aquela pessoa que está falando de alguma coisa contra. E pode ser que aquela coisa contra mude toda a opinião do grupo, sim. E há uma nova votação. Aprender isso na prática, eu vim de um lar em que quem mandava era uma pessoa alcoolizada e que tinha o poder do dinheiro e gritava. Eu aprendi a gritar em todas as minhas relações, inclusive no trabalho. E aí é aprender a me comportar como uma pessoa adulta, que ouve, que entende, que não bate o pé, que não sai andando, faz birra, não faço birra. E eu aprendi lá na Irmandade, nas reuniões de serviço que nós temos, né, para organizar como é que vai ser o aluguel, aqui vai coordenar cada reunião. Então esse foi o aprendizado principal, saber me comportar quanto uma pessoa adulta, dentro de uma relação sem medo, porque o grito, né, vem o medo. Tô com medo de ser agredida emocionalmente, de ser violentada patrimonialmente, sim, quando eu fui. E aí, como é que faz isso? Como é que eu posso sentir o abraço e sentir, só por hoje esse abraço está aconchegante, só por hoje, inclusive. E isso é a grande mágica também, estar numa relação saudável. Eu não preciso do felizes para sempre, como eu cheguei em Mada acreditando.
é só por hoje. Ai, mas dá medo. Não, é só por hoje, porque a pessoa pode morrer, ela pode ir embora, ela pode ficar muito doente, ela pode entender qualquer coisa, você pode não querer mais. Mas você tem o direito de não querer também. Acho que isso é bem importante, né? E é só por hoje. E tá tudo bem, só por hoje. Então, é essa serenidade, por isso que eu falo muito de serenidade, que dentro da Irmandade a gente profere a oração da serenidade. Porque é aceitar as coisas que eu não posso modificar e modificar aquelas que eu posso. O que eu posso modificar? A mim mesma. Você sabe que eu ouvi hoje em setting terapêutico de uma paciente que falou alguma coisa sobre o medo de ser abandonada. E eu fiz um comentário que eu faço sempre. E aí eu olhei para ela e eu falei, como é que você vai ser abandonada se você é um adulto funcional? A gente abandona criança, animal, a gente abandona quem tem alguma deficiência, alguma limitação. Um adulto funcional, ele não é abandonado. E acho que é um pouco sobre isso, é se tornar um adulto funcional, é se enxergar funcional, interagindo, construindo com o outro. E não como uma unidade única, uma simbiose mesmo, assim. E as pessoas falam muito, assim, isso é uma coisa que me tira um pouco do sério. Eu fui abandonada, isso me dá um negócio pessoalmente, assim. Entender que ciclos se fecham também na vida adulta. Sim. Ciclos se fecham, é normal. É muito triste, a gente sofre. Mas o abandono não é o adulto que sente, é a criança. Exato. É a criança que está falando, é a voz da criança ali nas falas. Por isso que a gente aprende a ouvir o que está embutido na fala. Porque às vezes a pessoa não fala tanto em abandono, mas do jeito que ela coloca as coisas, você sente que ali tem um medo de abandono. Na forma de se comportar, de falar, de reagir. E geralmente é uma pessoa que vive reagindo, né? Ela não tem a força da ação, de escolha. É a reação, né? Com base no que está sendo colocado para ela. Mas é importante pensar que esse termo abandono é muito delicado. Existe uma mulher que ama demais, por exemplo. Porque o que eu abandono? O outro vai embora, eu automaticamente me abandono. Eu perco o trabalho porque eu paro de ir, eu paro de querer tomar banho muitas vezes, ou de me alimentar, ou não quero mais ver ninguém, eu quero ficar no quarto porque a vida acabou. Então, talvez o abandono do outro me produza um autoabandono. E assim, o que vai ser de mim sem essa pessoa? Então, eu paro de funcionar na hora, né? Então, essa coisa da reação tem muito a ver com isso. Se o outro não estiver ali, o meu sol não estiver ali me iluminando, eu apago. E como é que eu não apago? E é a proposta da Irmandade. É continuar voltando, né? Buscar a recuperação nos termos de 12 passos, das 12 tradições, e fazer esse trabalho de vir aqui falar, né? Sim, porque quando eu repasso a minha história, na verdade está fazendo muito bem para mim, para eu lembrar de como eu cheguei e como eu estou hoje. E ainda que tem um chão muito longo pela frente de como eu posso ficar. Porque tem relacionamentos que eu preciso modificar meu comportamento, né? Me modificar. E aí eu queria deixar já um recado, né, para as pessoas que estão ouvindo. Existem grupos de MADA em vários lugares do Brasil, também existem grupos de MADA online, né? Pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim, por diversas plataformas. E é só buscar o site MADA Brasil, e aí ele vai ter um endereço. A gente tem também em São Paulo, MADA São Paulo, MADA SP no Instagram, tem o Facebook. Então, se tiver precisando de ajuda, buscar essa ajuda, porque ali ninguém vai querer saber a sua identidade. Só chegar, que vai ser a pessoa mais importante da reunião, vai ser muito bem-vinda. E a dor, né, que você está sofrendo, eu já sofri. E a recuperação me trouxe o conforto de renascer, né, de me reconstruir a partir da dor. A dor foi meu maior combustível, foi o passaporte para eu entender e amar e aceitar uma Amora que renasceu. E, inclusive, se a pessoa quiser ir e não falar com ninguém e não compartilhar a própria história, isso também, né, vai ser respeitado. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm curiosidade de ver, mas se sentem com medo de serem expostas. No sentido de todo mundo olhar para essa pessoa, né? Acho que também é importante dizer que você vai compartilhar no momento que você estiver pronta para compartilhar, quando tiver vontade de fazê-lo. Nada é obrigatório. Inclusive, a pessoa pode ir, sentar e só ouvir.
Inclusive, a gente tem algumas reuniões abertas a profissionais, seja jornalistas, psicólogas, enfim, pesquisadores como um todo. Tem no site também quais são os dias, se alguma profissional quiser conhecer. Eu ia Te perguntar isso No site tem, e aí é muito bem-vinda. As pessoas, nada é obrigado lá, né? Vai ser só bem-vinda, só entra, né? E vai ser a pessoa mais importante da reunião. Isso é muito importante. Porque aqui fora, quantas mulheres estão morrendo porque não conseguem sair de um relacionamento, gente? Definhando, né? Feminicídio no relacionamento é a Brasil. morte, né? Feminicídio no Brasil é altíssimo, né? Então, eu sobrevivi. Eu sou uma sobrevivente, falando sobre sobrevivência, certeza. Eu sou uma sobrevivente, porque dentro da minha família, eu rompi com a dependência, né? Na minha geração para frente, pelo menos, se um dia eu tiver filho, já não vai ser esse espelho da dependência. Isso é incrível. Essa é a parte do incrível. Que eu falo, nossa, uau! Não é foda! Acaba Sim! aqui, né? Essa dor Isso. transgeracional parou em você. Isso, Parece parece que que eu É a rompi. constelação, hein? Gente, Parou em que mim. Tem tudo a ver lindo. com constelação, isso. Ai, As a ordens do produção amor. É que não dá pra chata, ficar né? falando. Tá né? Não dá pra ficar até falando, é. madrugada aqui. Dá pra Produção falar mais chata, uma hora gente, sobre me as deu ordens só do 5 amor. minutos, a gente arrasta para uns 10. Mas, gente, eu amei. Mulher, mais uma vez, muito grata. Grata a vocês. Cara, Foi foi muito especial. muito... Meu, que coisa... Emocionante. Meu, me arrepiei aqui, velho. Eu quero trazer mais sobre isso. Eu quero poder trocar mais sobre essas coisas, porque é exatamente sobre isso. O ponto de... É sobre isso, sobre nós nos fortalecermos juntas, porque ninguém está imune a nada. Exatamente nada, né? Meu, só tenho que agradecer a você em especial, a você, mulher, outra que está aqui. Cara, meu coração tá pleno de gratidão aqui. Eu quero muito voltar a falar sobre esse assunto, eu quero continuar, porque é um campo muito vasto, né? E, de novo, quantas mulheres nesse momento Sim. não estão passando por isso? Eu acho que a gente tem que levar essa voz de escuta, dar esse espaço, e é sobre isso. Cara, grata, só tenho que te agradecer demais. Descobri que essa mulher é quase minha vizinha, gente. Minha também. É. E eu, do meu lado, já vou me despedindo. Elas vão dar o seu tchau aqui. E de verdade, se para você fez sentido tudo isso, busque... empresta o livro. Vamos mostrar aqui o livro. Mostra, esse livro é excelente. Gente, tá aqui. Não se julgue. Cara, foi o que eu falei. Ninguém tá imune a nada. Nenhum de nós. A nada nessa vida. Mas tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Tem uma frase de Chico Xavier que tudo passa. Né? A questão é como nós passamos. Se permita, se ame, se acolha, se respeite, honre a sua história, honre a você. E é sobre isso. Da minha parte aqui, ó. Tô aqui com meu coração tão quentinho. Um beijo para você. Meninas, se despeçam. A Amora se despeça. Ai, quero mais. Bom, eu quero dizer que para você que possa ter se identificado de alguma forma, que infelizmente isso é mais comum do que eu gostaria, mas que você não tá vivendo isso sozinha, você não tá vivenciando isso de uma forma isolada e que você pode procurar ajuda. Se você não tiver recurso ou se você não se sentir confortável para procurar qualquer profissional de saúde, procura o grupo. Procura mulheres que passaram sobre isso e eu tenho certeza que elas vão conseguir te orientar. Mas não permaneça na dor. Quero agradecer muito e queria falar mais uma coisa. A gente não pode normalizar o sofrimento. Isso não pode. Queria agradecer a cada uma de vocês. Estou sempre disponível para falar de qualquer assunto E que sempre vai estar fosse. aqui, mulher. Principalmente quando a gente fala sobre mulher. Assim, acho que todas nós já sofremos muito essa tentativa de sufocar, de nos calar, e a gente precisa estar em espaços com mulheres que se apoiem. Obrigada. Ai, minha queridona, linda. Por favor. Bom, então, obrigada pela oportunidade. Levar a mensagem de Mada é muito importante para a mulher que ainda sofre, porque podemos estar salvando vidas, né? É muito importante dizer que Mada é para mulheres, né? Para quem se identifica como uma mulher,
e não cobra taxas nem mensalidades. Todos os dias temos reuniões presenciais em São Paulo, tem reuniões online também, tem reuniões em outros lugares do Brasil. A gente também tem, eu esqueci de falar, né? Tem um podcast chamado Pod. Tem- Que bacana! Não sabia. Além do Instagram, do Facebook, do site oficial, né, da Irmandade. E é importante lembrar disso. Deixa essa frase aqui. Se amar significa sofrer, eu posso estar amando demais. Linda! Muito bom. E eu quero agradecer também essa oportunidade. Quero dizer também que eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu também sou uma dependente emocional que se reabilitou, que também buscou, estudou muito, se conheceu, entendeu a própria história. Fez um processo de reconciliação com as mulheres da minha família, com toda a minha história ancestral. Entendi as dores que eu carregava por amor também. Eu vivi isso num contexto profissional e consegui também me libertar, porque a nossa maior vingança é ser feliz. É sair do papel da vítima, reconhecer a nossa força, se reestruturar e honrar toda a história. Tudo isso que acontece com a gente não é à toa. A vida é sempre uma energia benéfica. Então, tudo que a gente passa, por mais difícil, mais desafiador, nos transforma. Quando a gente consegue ressignificar e se fortalecer a partir da sua história e da nossa história ancestral, a gente consegue fluir. Então, é isso que eu faço. E hoje eu também consigo conduzir, pegar na mão de algumas mulheres que me procuram através da advocacia ou da constelação, com questões com dependência emocional. Mulher que chega, às vezes, na advocacia, me procurando para tratar de assuntos jurídicos e não consegue falar sobre isso. Não consegue abordar as questões jurídicas, porque está tão machucada, está tão desconstruída. E aí eu consigo fazer um trabalho sistêmico, uma jornada. É uma jornada, né, Amora? Não é de um dia para o outro que essa mulher se fortalece, para ela poder começar a falar sobre lei, a falar sobre os direitos. Então, também faço esse trabalho. E quero conhecer muito o MADA também, que eu acho que vai enriquecer isso tudo. Então, muito obrigada. Muito obrigada por essa Eu oportunidade. que agradeço. Gente, eu até no começo não fiz, mas ai, as mãozinhas! As mãozinhas. Ai, foi muito bom. Foi incrível. Gente, foi ótimo. Maravilhoso. Beijo!